Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa palestra de hoje, em que vamos falar um pouco sobre os ciclos da vida e os ciclos da natureza. Dizem que o ser humano, só de poder observar um pouco da natureza, já poderia aprender muito com ela, já poderia se tornar um sábio, somente olhando para a natureza, se tivesse a profundidade suficiente para enxergar os seus mistérios, enxergar os seus segredos. Nessa palestra de hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para que nós possamos olhar um pouquinho para a natureza, especialmente para os seus ciclos, que sempre se repetem, esses seus grandes ciclos e também os seus pequenos ciclos, de forma que a gente possa fazer esse pequeno exercício de observar o que ela está querendo nos ensinar, o que a vida pode estar falando conosco, que linguagem ela usa e o que nós podemos aprender com ela, observando esse elemento da sua constante ciclicidade. Toda a nossa vida é cheia de ciclos, repleta deles. Desde o momento, por exemplo, em que nós acordamos, vivemos um dia, depois dormimos e voltamos a repetir novamente um dia após o outro. Esse é um ciclo de um dia. Também podemos falar dos nossos próprios ciclos mais longos, como, por exemplo, um ano de vida, que é quando nós celebramos o nosso aniversário. Podemos falar do ciclo da vida como um todo, desde o nascimento, o desenvolvimento, a infância, a juventude, a maturidade, a velhice e depois a morte. E segundo várias culturas, isso também é um ciclo, porque também depois da morte viria um novo nascimento, então continua esse mesmo ciclo. Podemos falar também de ciclos dos nossos trabalhos, por exemplo, porque vários dos trabalhos que nós realizamos são cíclicos, necessitam sempre ser renovados, necessitam sempre ser executados. Então, parece que a vida do ser humano está repleta deles. Há várias atividades que nós fazemos, vários pontos pelos quais nós passamos, que repetimos ciclicamente. Nunca da mesma forma, mas são repetidos. E a natureza também tem os seus grandes ciclos, como, por exemplo, o que nós podemos observar durante as estações do ano. A primavera, o verão, o outono, o inverno, também são grandes ciclos da natureza. Também tem essa constante renovação da vida. E o que dizem muitas culturas é que esses ciclos grandes na natureza e esses pequenos ciclos que fazem parte da vida do ser humano, seja de um ano, seja da vida inteira, seja de um pequeno trabalho, seja de um dia, esses ciclos eles são equivalentes. Há uma correspondência nos seus elementos, de tal forma que aquilo que a natureza me mostra nas suas várias estações, na primavera, no verão, no outono, no inverno, como nós dissemos, se repete. Há forças equivalentes, há mistérios equivalentes nesses ciclos da natureza e também nos ciclos do ser humano. O que nós queremos é exatamente perceber isso através dessa nossa reflexão de hoje, perceber esses elementos que parece que a natureza está vivenciando sempre e que o ser humano precisa também aprender a vivenciar. E assim como Platão, por exemplo, na República, quando ele começa a perceber que é muito difícil falar da justiça no ser humano, no indivíduo, porque está muito pequeno, e ele decide ampliar essa percepção para poder procurar a justiça no Estado, dentro da sociedade, assim ele amplia um pouco mais a visão. Nós vamos fazer o mesmo hoje para buscar entender os nossos pequenos ciclos como seres humanos, essas repetições cíclicas que estão na nossa própria vida. Vamos olhar no macro, vamos ampliar a nossa visão. Vamos olhar para a Terra, que é a nossa casa, e buscar compreender esses grandes ciclos, as leis que estão por trás deles, quais são os elementos que estão ali contidos, quais as forças que a vida quer nos mostrar e que nós podemos perceber, para que nós possamos então olhar para o ser humano, que elementos correspondem, e perceber como eu posso viver então conscientemente cada um desses ciclos, a primavera, o verão, o outono e o inverno, nas minhas atitudes cotidianas. De tal forma que cada gesto meu, cada gesto como ser humano, ele pode ser uma repetição desses ciclos, uma repetição consciente, que tem uma renovação, vão ter também um estado de plenitude, vai ter uma síntese, um recolhimento, e depois um período de silêncio, de descanso ou de desidentificação. Então, vamos perceber que é uma repetição nesses elementos. E eu posso viver cada atividade e cada gesto de uma forma muito mais consciente se perceber esses ciclos que a natureza está me ensinando. É como se todos os anos, em cada estação do ano, a natureza preparasse um berço para que alguma coisa possa nascer, para que alguma coisa possa se desenvolver no ser humano também. É como se ela preparasse todo o palco da vida para que nós possamos perceber alguns elementos
e para que possamos entender que esses elementos têm que ser vividos também por nós. Nós também precisaríamos participar das estações junto com a vida, não só observá-los de fora, porque o ser humano também é uma parte da natureza. Então, por exemplo, há uma diferença muito grande entre estar na primavera, por exemplo, que é a primeira dessas estações que nós vamos comentar hoje, há uma diferença entre estar nela e participar dela. Uma coisa é observar a beleza das flores. Outra coisa muito diferente é perceber a natureza se renova nesse momento. Ela nasce renovada, com toda a força da vida. E eu também quero renovar cada gesto que eu estou fazendo. Isso é participar da primavera. Percebam que uma planta, por exemplo, ela sabe que quando chove, a natureza quer algo dela, que ela cresça, se desenvolva. Ela sabe o que é pedido dela em cada momento da vida. Mas parece que o ser humano não percebe isso muito bem. E ele não sabe, quando a natureza muda os seus ciclos e as suas estações, o que ela está pedindo dele, o que ela quer que ele desenvolva. Algo específico realmente em cada um desses momentos. E algo que eu acho muito importante para nós também é que essa compreensão dos ciclos da natureza não seja para nós simplesmente um pensamento de o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar compreendendo os ciclos da vida, mas principalmente o que eu posso oferecer à vida, entendendo os seus ciclos. Uma planta que nós acabamos de comentar, por exemplo, ela oferece algo à vida em cada um dos seus momentos. Ela oferece flores, ela oferece frutos, ela oferece sementes. Assim também é o ser humano que quer compreender conscientemente cada uma dessas estações nos seus próprios pequenos ciclos. Tem sempre algo para oferecer. Algo que pode ser mais profundo, algo pode ser mais oferecido à vida através dessa consciência mais profunda. E um elemento também que eu acho muito importante que a gente reflita quando fala de ciclos da vida, quando fala de ciclos da natureza, é perceber que a vida, na sua totalidade, essa eternidade, esse mistério por trás da vida, que tem todas as características, é ilimitado e eterno, que alguns podemos chamar Deus também. Esse mistério, ele tem uma totalidade, mas quando ele expressa na vida, em cada parte da vida, ou em cada um dos ciclos da vida, em cada uma das estações da vida, revela alguns dos seus atributos e também esconde outros atributos. E assim, a vida é múltipla, tem características diferentes. Então, em cada uma das estações do ano, algumas características dessa vida una, dessa vida plena, é também revelada. E algumas das suas outras características são escondidas. Portanto, o que nós queremos é passar ciclicamente por cada um desses pontos, por cada uma dessas fases da vida, por cada um desses ciclos da vida e começar a perceber quais são as características dessa vida una, quais são as características desse mistério e como eu posso também participar dele, de tal forma que possamos compreender a cada momento que passa, a cada ciclo que passa, um pouco mais dessas características, então, da eternidade. A natureza é sempre cíclica e reiterativa. Ou seja, os ciclos, nós passamos por eles, mas nós não queremos voltar exatamente ao mesmo ponto que nós passamos. Ela é cíclica e reiterativa, significa que nós queremos passar pelo ciclo cada vez num ponto mais alto e mais alto e mais alto do que passamos antes, como se fosse uma espiral ascendente, de tal momento que ela vai chegando até um ponto que nós podemos colocar como uma estrela no seu topo. Esse é exatamente o simbolismo da árvore de Natal, inclusive. Então ela vai chegar cada vez mais próximo dessa estrela. Os ciclos, eles vão nos levando a passar com mais maturidade, com mais profundidade, com mais beleza, com mais força, por cada um desses momentos repetitivos. Até que pode chegar um momento, nesse topo, nessa estrela, em que nós chegamos ao centro, ou seja, a esse ponto eterno, imutável na vida. Chegamos a esse ponto que é a origem de tudo, esse ponto eterno e imutável, sem movimento, que está em nós mesmos. Ou seja, essa repetição dos ciclos, ela deve ser feita em direção a uma vida espiritual, em direção a esse ponto dentro de nós mesmos que não participa dos ciclos. Cada vez que passamos pelos ciclos, podemos ir compreendendo mais, subindo um degrau, ou seja, cada síntese que eu faço no momento interior, ela me sobe um degrau, ela sobe um ponto, de tal maneira que a gente pode passar novamente por uma mesma experiência e vê-la de uma maneira totalmente diferente, em função das coisas que eu integrei e que eu sintetizei de um ciclo anterior. Por isso que uma pessoa, às vezes, quando ela fala assim e reclama sobre a vida e que ela faz as mesmas coisas e que a vida é repetitiva e que ela está sempre fazendo o mesmo, que ela gostaria de alguma novidade para a vida, significa que ela não está compreendendo
esse mistério da vida, que a vida nunca é a mesma e que nós podemos passar várias vezes pelo mesmo ciclo, sempre num ponto acima. Nós podemos passar várias vezes pelas experiências muito semelhantes, ou ao longo de um dia, por exemplo, que se repete, ou ao longo de um ano, que sempre se repete, e a vida nunca vai ser a mesma. Se eu, que sou aquele que vive a experiência, estou sempre mudando. Se eu estou sempre renovando, a vida também nunca será a mesma. Cada experiência que eu vivi, ela me produz uma nova síntese, me coloca um pouco acima para viver aquele novo ciclo. A tal ponto que vivendo cada um desses ciclos e passando então por cada um deles, um momento vou chegar a essa estrela, esse ponto que não participa dos ciclos, que está dentro de mim mesmo. É como se a vida necessitasse constantemente repetir alguns elementos para que o ser humano possa ter essa chave de múltiplas experiências que são necessárias para o seu amadurecimento, sempre em um grau superior, sempre um pouco acima. Eu considero que uma boa imagem para a gente lembrar disso, dessa necessidade constante do ser humano de repetir os seus ciclos, é o golfinho, por exemplo. O golfinho que quando você vê ele na praia, no mar, ele uma hora pula, está acima d'água, outra hora ele entra embaixo d'água, depois ele pula de novo, depois ele entra depois embaixo d'água, e ele repete esse ciclo de ar e de água, constantemente. O golfinho, ele necessita de ar e necessita de água. O ser humano também necessita de expansão e necessita de recolhimento. Ele necessita profundamente de contemplação e necessita também profundamente de ação. Necessita das duas coisas. E constantemente esses ciclos da vida estão repetindo essa mesma necessidade. Assim é o nosso ano. Primavera e verão, expansão da vida na sua intensidade. Depois, outono e inverno, o recolhimento da vida, o momento de interiorizar, de recolher as sementes das experiências. Nós sempre fazemos isso, e esses dois elementos são profundamente necessários ao ser humano e necessários também à natureza. Por isso que os repete ciclicamente, mas nunca da mesma forma. Sempre deve ser um degrau acima, um degrau superior. Podem perceber que essa necessidade de expansão e de recolhimento é tão comum em tantas culturas. No budismo, por exemplo, os ensinamentos eram escritos justamente nesse momento do inverno, um momento mais propício para a vida interior, para a vida espiritual. Então era justamente quando tudo era refletido, compilado, escrito para que pudesse se deixar para futuras gerações e para que pudesse então ser divulgado novamente na primavera, para que pudesse ser ensinado a vida na sua expansão, primavera e verão. Então essa repetição dos ciclos é um elemento constante. Há uma dualidade. Ao mesmo tempo que a vida física ela chega à sua maior expansão no verão, a sua maior intensidade, a vida metafísica, que é o contrário e que trabalha por compensação, chega também ao seu menor estado, à sua menor vibração. E no inverno, que é o ponto oposto, acontece ao contrário. É quando a vida física se recolhe ao máximo. Chega a alguns pontos da Terra que ela praticamente não existe, está totalmente latente. É quando a vida metafísica, a vida interior, chega então ao seu maior apogeu, à sua maior plenitude. Então, há esse elemento de compensação e os dois são necessários para a vida do ser humano. Ao observar os ciclos da natureza, a gente vai percebendo que 4 elementos se destacam de maneira mais direta, mais intensa, em todos os seus ciclos. Primeiro deles vem a força da vida, a intensidade da vida, o elemento criativo, a luz, o poder, quando as coisas são criadas, que é o que equivale à primavera. É esse momento do dia, do amanhecer, a luz, quando a força da vida se revela, e por isso a primeira coisa que nós podemos observar na primavera são as flores, justamente essa força da vida, essa pureza e essa beleza renovada. Quando numa civilização, por exemplo, se celebra a primavera, se comemora a primavera, está se falando dessa renovação da vida, dessa força da vida renovada, que é o que nós deveríamos fazer sempre, em qualquer ação nossa. Depois, vem o segundo elemento, que corresponde ao verão, a intensidade da vida, o apogeu. Primeiro ela nasce, a luz, o criativo, a primavera. Depois ela chega à sua maior intensidade, que é o verão. É o momento dos frutos, onde a natureza oferece aquilo que foi desenvolvido, oferece aquilo que é a sua plenitude. Depois do verão, temos então essa etapa do outono, das sementes, onde parece que a vida sintetiza tudo aquilo que foi vivido. Ela tira aqueles elementos
que já passaram de uma experiência, que são passados, que não são mais necessários para o futuro, que são as suas folhas que caem, e sintetiza tudo aquilo que ela viveu para o futuro, em forma de semente. É a etapa das sínteses, o outono. Logo depois, há o inverno, esse período de descanso, de recolhimento. Ou seja, esse momento em que tudo aquilo que foi sintetizado, como as sementes, vão ser agora interiorizados. É um momento de recolhimento, um momento de vida interior. Tudo aquilo vai ser internalizado para que possa ressurgir novamente renovado numa próxima primavera, mas nunca no mesmo estado, sempre num degrau superior, como falávamos dessa espiral ascendente. O inverno é uma etapa relacionada com os mistérios, com a vida interna. É um momento em que a vida física, como eu comentei com vocês, ela chega à sua mínima vibração. Então que a vida interior, a vida metafísica, realmente é um momento onde ela mais pode perceber e compreender aquilo que foi vivido. É onde ela mais tem intensidade, onde ela tem mais força dentro, mais poder interior. E nós podemos observar esses ciclos, como eu comentava com vocês, nas estações do ano, na natureza, mas podemos observar esses mesmos ciclos nesses pequenos momentos da vida do ser humano. Por exemplo, ao longo de um único dia, nós podemos perceber que esses 4 elementos cíclicos também se repetem. No dia, eu tenho o amanhecer, com toda a sua força, com toda a sua beleza, com toda a sua intensidade. Por isso, talvez tantas pessoas gostem de ver o nascer do sol, esse momento de beleza, onde parece que toda a força da vida está ali presente. É quando também se diz que há muita energia no momento, e que o ser humano mesmo chega ao seu momento de grande energia. Depois, o dia vai passando e chega a sua intensidade de energia, que é o meio-dia, um momento relacionado então com esse ciclo que é o verão. É quando tem mais poder, mais energia da vida, quando o sol também está na sua maior intensidade. É um momento de maior ação, de maior força da vida. Depois, vai vindo então a etapa de recolhimento, relacionada com o outono, o entardecer. Um momento sugestivo do dia, propício para muitas reflexões, um momento de sintetizar aquilo que foi vivido, de selecionar aquilo que vai ser guardado de um dia e aquilo que não vai ser guardado de um dia, de perceber aquilo que foi bem vivido e fazer uma pequena análise, uma pequena reflexão também sobre o nosso dia. Um momento de fechamento, de síntese, de semente. E logo depois vem o inverno, a noite também, ou seja, um momento de descanso, de interiorização, de deixar um pouco a consciência sair do plano físico, que é o sono, o sonho, e descansar, para que possa voltar novamente renovada a um novo dia, a um novo amanhecer. Então percebam como esses ciclos estão presentes em tudo. Nós podemos falar deles também associado ao período de uma vida nossa. Nós temos a primavera, a força da vida, que corresponde à infância, à juventude. Vejam que é quando a vida parece que se expressa com muita beleza. Todos nós achamos uma criança bonita. Tem algo nela que traduz para nós beleza. É a primavera, é o desabrochar das flores. Logo depois da infância, da juventude, vem a maturidade, que corresponde ao verão. É o momento em que o ser humano chegou à sua plenitude e que agora é quando ele mais pode oferecer os frutos dele à vida. É justamente no seu momento maduro. Depois, nós vamos para a velhice, essa etapa que parece que são feitas as grandes sínteses da vida. É o momento das sementes, de saber recolher aquilo que foi a vida, o momento das mais belas reflexões, o momento das mais belas sínteses também. E logo depois, o inverno, que está relacionado com a morte, ou seja, esse momento em que a vida física vai deixar de existir e parece que a vida agora vai se processar num outro plano. É o momento do vazio, do silêncio, tão associado com a vida espiritual. Parece que a vida sai do mundo físico e entra então no plano espiritual. E como várias culturas mostram para a gente, parece que isso também é um ciclo. Parece que após a morte também haverá um novo nascimento, uma nova primavera, uma nova infância. Mais uma vez, a força da vida se expressando, mas não mais como foi no momento anterior. Agora parece que com uma nova força, uma nova possibilidade, graças às experiências que foram sintetizadas no ciclo anterior. E até mesmo, se nós formos pensar em cada gesto nosso, nós podemos ver cada uma dessas fases da vida, podemos ver cada um desses 4 elementos. Todo gesto de um ser humano, por exemplo, tem uma ideia que está por trás dele, tem uma luz, um elemento criativo que corresponde à primavera. Tem uma ideia que dá nascimento, seja a um poema, seja a um trabalho que nós vamos realizar, seja uma aula que vai ser dada,
seja um trabalho de reparo em alguma coisa, tem uma ideia, tem uma luz criativa, que é a primavera. Depois, esse trabalho, esse gesto vai se desenvolver até chegar na sua plenitude, até chegar nesse momento em que parece que agora chegou de fato aquilo que deveria ser, a plenitude da vida, a entrega dos frutos, que é o verão. Depois de chegar a essa plenitude, nós vamos recolher aquele trabalho. Ele vai ser sintetizado, processado. Ele gerou alguma experiência para nós, ele gerou algum aprendizado. Essa síntese do trabalho, esse recolhimento é o outono. E depois, então, finalmente, o período de descanso, que na realidade é uma desidentificação com o trabalho anterior, em que corresponde ao inverno. Esse momento em que aquilo que foi sintetizado vai ser interiorizado. E nós agora não temos mais identificação com aquela experiência do passado. Agora estamos prontos, então, para uma nova experiência, para um novo gesto, para um novo trabalho, mas agora com toda a experiência que foi processada anteriormente. Então percebam que esses ciclos estão sempre se renovando, estão sempre se processando em cada momento nosso. Queremos fazer uso desses ciclos, mas ao mesmo tempo que não nos identificamos e não nos aprisionamos neles, podemos chegar, quem sabe, a encontrar esse ponto profundo de eternidade, que não tem relação com o movimento, que não tem relação com os ciclos, esse ponto de eternidade que está dentro de cada um de nós. Esse ponto é o que nós chamamos da vida espiritual, porque falar de espiritual é falar também de eternidade. E quem sabe, então, passando por esses vários ciclos, podemos sonhar também com essa forma de ver a vida, em que as coisas sempre são, em que não há mudanças, mas porque não há uma mudança essencialmente na vida, porque nos identificamos com esse ponto em que não passa pelas oscilações do tempo. Nós queremos que a consciência desses ciclos, ao passar várias vezes conscientemente por ele, vá nos dando essa percepção de que há coisas que mudam e há coisas também que permanecem. E que possamos então ir identificando cada vez mais esses elementos que estão presentes em todos os ciclos e estão por trás de todos eles ao mesmo tempo. Dizem muitas tradições que o ser humano aprende na vida pelo contraste. Por isso ele necessita de uma experiência física, concreta, para que ele possa aprender sobre o mundo espiritual. Por isso que nós estamos aqui fazendo a nossa experiência no mundo manifestado, no mundo concreto, e aprendendo sobre o nosso próprio ser. É necessário esse contraste para que o ser humano possa perceber aquilo que ele é. Então ele necessita da experiência física, concreta, para que possa aprender sobre aquilo que dentro dele não participa do mundo físico. É como se nós precisássemos entrar em contato nesse mundo nosso, por exemplo, com os elementos mais negativos das emoções, como também a ira, o ódio, o rancor, as mágoas, conhecer o que é tudo isso. Mas para que no fundo eu possa perceber que aquilo que eu sou corresponde ao mais profundo amor e que não tem nada a ver com esses outros elementos. Eu necessito do contraste para perceber aquilo que eu sou, identificar com aquilo que eu sou. Eu necessito vir nesse mundo e participar da vida e da morte, dessa dualidade constante. Mas para que eu possa perceber que, no fundo, aquilo que eu sou participa dessa vida una, que nunca se esgota, só muda de plano, mas nunca deixa de ser. E, ao mesmo tempo, nós precisamos entrar em contato com esses ciclos da vida, com essas mudanças constantes da vida, para que eu possa perceber, no fundo, que tem algo dentro de mim que não muda, que é eterno e que sempre permanece. E que é isso que, na verdade, nós somos. E agora, nós vamos fazer uma reflexão, então, sobre cada um desses ciclos: a primavera, o verão, o outono e o inverno, de forma que nós possamos buscar conscientemente passar por cada um deles, vivê-los várias vezes, sempre num grau mais profundo, sempre numa espiral ascendente, um pouco mais acima, e encontrar, então, essas grandes respostas que a natureza está nos pedindo. A primavera está associada com o amanhecer, esse momento do canto dos pássaros, esse momento da beleza, esse momento do impulso da vida. É um momento em que há muita energia, um momento criativo, e que na nossa vida está associada com esse momento da infância e da juventude também. Podem perceber que a infância para nós é justamente esse momento de muita intensidade da vida e também um momento que nós associamos com muita pureza. Aliás, é por isso que nós sempre olhamos para as crianças com essa pureza que elas têm, essa verdade que elas têm, e consideramos que é muito bonito. Sempre achamos as crianças bonitas, justamente por essa característica que elas têm.
Mas se nós aprendêssemos um pouco sobre como viver essa primavera constantemente, nós também podemos reproduzir essa beleza. As crianças são puras e belas como as flores, são a expressão dessa força da vida e dessa verdade, da vida pura, como ela é. Assim também nós gostaríamos de fazer. Percebam só, quando nós olhamos para as crianças, essa pureza que eu comentei, que nos encanta, está muito relacionada com o fato de que elas estão sempre presentes, porque não tem passado, não estão apegadas a um passado. Então, aquele momento, ele é único, intenso, novo. Tudo para a criança é novo. Inclusive, muitas coisas que ela já fez várias vezes, mas para ela é como se fosse a primeira vez. A mente não está muito ligada com o passado, não acha que a vida é repetitiva, nem chata. Para ela, é sempre tudo novo. Olha só que bonito. É a própria primavera. É a vida se renovando. É a beleza da vida que se renova. Uma criança, ela pode estar brincando, ela pode estar vendo uma coisa que alguém está fazendo, ela pode estar ouvindo uma história que ela já ouviu às vezes milhares de vezes, e para ela é algo bonito, interessante, engraçado, divertido. A vida é aquele momento. A vida é aquela circunstância, é aquela história, é aquela brincadeira, é aquele objeto que ela está se relacionando, é aquele brinquedo que ela está se relacionando. Para ela, aquele momento é único. Ela não tem passado. Aquele momento é a primeira vez. A vida é nova. A vida é uma constante novidade. Isso nós poderíamos aprender com as crianças. O desafio do ser humano, nós poderíamos dizer assim, que a busca pela sabedoria, no fundo, é a gente voltar a ver a vida com esse olhar renovado de uma criança, mas agora conscientemente. A criança faz isso porque é o natural para ela. O ser humano precisaria aprender a fazer assim, olhar como uma criança olha, mas conscientemente, por vontade, por esforço, por uma renovação constante. Aprender a se desprender do passado, a não estar olhando com o passado e olhar para a vida sempre como algo novo, como algo belo, porque no fundo, nenhum momento nunca se repete e nós podemos viver cada momento da vida realmente como a primeira vez. Essa seria a pureza. E não é uma coisa tão difícil assim da gente imaginar. Por exemplo, um músico, vamos imaginar um artista, quando ele está ensaiando uma música, por exemplo, que ele vai tocar, ele não repete isso várias e várias e várias vezes, repete milhares de vezes antes de poder realmente se apresentar diante do seu público. E para o artista que está fazendo isso, cada vez que ele ensaia, cada vez que ele toca novamente aquela mesma música, é nova, é diferente. Ele faz com um senso de perfeição, cada vez querendo fazer algo melhor e transmitir um pouco mais do sentimento. Então, ele transforma aquele momento numa obra de arte. Ele faz com tanta intensidade. Por mais que ele esteja repetindo as mesmas notas, aquele momento é único, é especial, nunca foi igual. Ele busca com um senso de perfeição que torna aquilo exatamente único. E para nós, a gente olha e aprecia. É arte, é uma obra-prima. Assim também nós poderíamos fazer com a vida, fazer também dos nossos gestos, das nossas ações, obras de arte. Nós podemos ser artistas da vida e fazer com que cada gesto, ou cada trabalho, ou cada contato que a gente tem com uma pessoa, a cada momento de convivência, ele também poderia se transformar também numa obra de arte. Ou seja, é único, é feito com tanta presença, com tanto senso de aperfeiçoamento, que ele se torna único, se torna também especial. É renovado. Nos tornamos um pouco também como a primavera. Que cada um de nós nunca tenha muito essa necessidade de ter que mudar muitas coisas fora, ter muita novidade na vida para sentir que a vida é intensa. Porque a intensidade da vida, ela se dá realmente nessa renovação interior. O que deve mudar na vida não são as condições fora dela. O que precisa mudar é o próprio ser humano, porque se ele está constantemente se transformando, se ele está constantemente mudando alguma coisa dentro dele, ele nunca está naquela espiral que nós comentamos, exatamente no mesmo ponto, sempre está num ponto acima. A ótica que a gente está olhando para a vida, a ótica que a gente está olhando para uma experiência, ela também sempre muda. Então aquela experiência sempre é um pouco diferente. Um outro exemplo bem simples para nós. Quando a gente lê um livro, por exemplo, e depois de alguns anos percebe que a gente cresceu em alguma maturidade, em alguma experiência, você volta a ler aquele livro, você acha que é algo novo, totalmente diferente, totalmente especial. Parece que você não leu algumas páginas dele, às vezes parece que você não leu ele inteiro. Porque apesar das páginas, apesar das palavras serem exatamente as mesmas, a ótica de quem está observando mudou totalmente.
Assim é cada experiência da vida. A vida nunca se repete. Ela nunca está no mesmo ponto. E se nós estamos sempre achando que a vida é a mesma, é porque significa a nossa ótica deve estar muito estagnada. Nunca é a mesma. Ela nunca se repete. É como a primavera, que nasce depois de um inverno. Passa por um longo e difícil inverno e toda a vida renasce então na primavera, mas não exatamente com as mesmas formas. Ela sempre renasce renovada. Assim também é cada experiência do ser humano. Já dizia o filósofo Heráclito que o ser humano nunca pode banhar-se duas vezes no mesmo rio. Essa frase é muito famosa, porque significa que nem o rio é o mesmo, as águas estão sempre fluindo, estão sempre passando, então aquelas águas que ele se banhou nunca vão ser as mesmas, assim é a vida nunca se repete, as águas sempre passam, e também porque o ser humano que se banha não é o mesmo. A cada momento nós estamos mudando, a cada momento estamos fazendo síntese de outras experiências anteriores, então nem o rio é o mesmo, nem o ser humano é o mesmo. Assim é a vida. Nós nunca somos os mesmos. Então a vida sempre necessitaria ter esse elemento novo, simplesmente porque somos diferentes. Porque não tem nenhum momento na vida que se repete. Cada momento é único. E se nós encaramos a vida com essa percepção que aquele momento que eu estou vivendo agora, ele jamais vai se repetir, que a vida sempre está mudando as suas formas, então nós começaríamos a estar mais presentes, de fato, em cada momento. Seríamos um pouco mais como a criança, teríamos um pouco mais dessa pureza, dessa beleza e dessa intensidade das flores e também da infância. Quando nós celebramos a primavera, então, nós estamos celebrando essa renovação da vida, que é aquilo que nós deveríamos fazer constantemente. Muitos nos dizem que essa primavera também está associada com essa juventude eterna, com essa juventude interior, que é exatamente essa característica de saber sempre se renovar, sempre sentir que esse tempo, esse momento presente é o meu tempo, é o meu momento. Podem perceber que uma pessoa, uma das características de quando ela está ficando com a psique envelhecida, uma psique enrijecida já pela vida, é que ela sente que esse não é o meu tempo. E até na forma de falar é assim. Fala assim, na minha época, no meu momento, era de tal jeito, na minha época as coisas aconteciam assim. Bom, e esse agora? Não é o meu tempo? Não é o meu momento? A primavera e a juventude estão muito relacionadas. Dizem os gregos que essa primavera eterna, essa juventude eterna, corresponde exatamente a esse estado da alma. Cada experiência, como se fosse a primeira vez. Não tem passado, só tem o presente. Essa experiência é única na vida e eu vou vivê-la então com toda a intensidade. Bom, e nos nossos gestos também, porque eu comentei com vocês que também cada gesto nosso, cada ação nossa também tem uma correspondente em cada uma dessas estações do ano. Nos nossos gestos, a primavera corresponde a essa luz criativa. A primavera é essa ideia inicial que dá movimento a tudo. Essa luz, esse primeiro raio de sol, essa primeira luz que dá um movimento, uma ideia que justifica toda a ação e todo o trabalho nosso. O que nós gostaríamos de fazer é que cada gesto nosso fosse assim, como a primavera. Tem algum elemento criativo presente nele, tem algum elemento que vem do fundo do nosso coração e que nós colocamos então em cada gesto, em cada palavra, em cada ação. Que os nossos gestos, eles não sejam simplesmente gestos mecânicos, porque esses gestos são sem primavera. Não tem ideia, não tem nada do coração, não tem nada que vem de dentro de nós, não tem a luz do sol, não tem calor que está presente neles. São gestos muitas vezes mecânicos, robóticos, automáticos, que são repetitivos da vida. Não. Cada gesto nosso tem algo que venha do fundo do nosso coração. Que a gente possa impregnar, então, cada gesto de amor, de profundidade, de beleza. Então, poderíamos ser um pouco mais assim, como a primavera também. Cada gesto nosso traduz beleza, assim como a vida, que sempre renova suas formas, produzindo cada vez uma forma renovada de beleza. Assim nós gostaríamos também que fossem os nossos gestos. E se fazemos isso, voltando ao exemplo do músico, tornamos realmente cada coisa que nós fazemos uma grande obra de arte. Uma pessoa que coloca seu coração em tudo que ela faz, expressa sempre beleza, como a primavera. A vida assim se torna muito mais mágica, bonita, cada momento se torna especial. Uma pessoa com essa percepção que nós estamos comentando, com essa juventude interior, essa juventude da alma, ela não passaria por uma experiência e falaria assim: isso aqui eu já sei, tal coisa, já sei no que vai dar, já sei o que essa pessoa vai fazer. Não, não sei. A vida é sempre nova, a vida nunca se repete. Eu não estou preso aos meus condicionamentos do passado, não estou preso, aprisionado pelas experiências que eu já vivi. Pelo contrário, estou a mais forte possível nesse momento,
com o máximo de presença possível nesse momento. Mas eu não sei, a vida nunca se repete, a vida sempre tem formas variadas, não sei o que vai dar. A vida é uma surpresa, a vida muda a cada momento, ela sempre tem algo novo para me mostrar e ela sempre tem um novo aprendizado também para me dar. Vamos agora ao verão, que é quando a natureza chega ao apogeu da vida, a intensidade da vida. Durante o dia é o meio-dia, o momento mais pleno do sol. E na natureza também está associada a essa entrega dos frutos, a essa generosidade da vida, que produz não só para si mesma, mas que produz e distribui. No ser humano, então, como essa fase da vida, o verão está associado ao momento de maturidade, que é justamente quando o ser humano pode mais entregar a vida, é justamente quando ele mais pode dar, quando ele mais pode oferecer. Percebam que tudo na natureza tem um fruto que é esperado já dele. Se nós pegamos, por exemplo, uma macieira, aquilo que é esperado dela, o fruto natural dela é a maçã. Uma laranjeira, o fruto natural dela é a laranja. E o ser humano? Qual é o fruto natural? Aquele que também nós viemos oferecer a vida na plenitude, oferecer a vida na nossa maturidade. Muitos nos dizem, se nós observarmos o ser humano, e essa não é uma compreensão tão distante assim para nós, que se nós formos observar o ser humano, aquilo que se espera dele, aquilo que é o fruto natural dele, é a bondade. Podem perceber que nós vemos isso naturalmente, porque faz parte até do nosso senso comum. Quando nós vemos, por exemplo, uma atitude de alguém que é maldosa, que a gente percebe que tem ausência de bondade, a primeira coisa que nós pensamos é: isso é desumano. Nós naturalmente associamos a bondade com o ser humano. A maturidade, então, é esse momento de oferecer o nosso fruto. E a essência dos frutos humanos é a bondade. Então, o ser humano, ele não veio na vida para fazer coisas, para produzir coisas. Ele veio para expressar a bondade que está presente no seu coração. A bondade está como uma semente latente. E dependendo da vida, o ser humano pode dar esse fruto, ele pode expressar esse fruto na vida, ou ele pode também nunca chegar a expressar esse fruto natural seu. Quando ele expressa, se realiza, chega à sua plenitude, ao seu verão, então, à sua própria maturidade. Isso é muito interessante porque, se nós formos observar em toda a natureza, todos os seres da natureza, cada um deles não veio para fazer alguma coisa por outro ser. Cada um deles veio para se expressar, para se realizar, para chegar à sua maturidade. E quando faz isso, é justamente quando pode mais servir, mais entregar ao todo. A árvore, por exemplo, ela não veio para os passarinhos comerem seus frutos, ela não veio para fazer sombra para o ser humano que quer ficar embaixo dela, ela veio para ser árvore, para chegar à sua plenitude, para dar os seus frutos. E quando ela faz isso, é também quando ela mais entrega a vida. O Sol, por exemplo, ele não veio para dar vida ao planeta Terra ou para fazer os planetas orbitarem em torno dele. Ele nasceu para ser Sol. Cada coisa na natureza veio para ser aquilo que é. E sendo um Sol, é como ele mais pode servir a todo o sistema que está em torno dele. Assim também se ensinam que são os seres humanos. Nós não viemos para fazer algo por alguém, ou não viemos para exercer uma profissão, não viemos para cumprir uma certa atividade. O ser humano não veio à vida para fazer coisas. Ele veio para ser ele mesmo, veio para se realizar, veio para poder trazer à tona essa semente de bondade que habita no seu coração. E quando ele faz isso, é justamente que ele mais é útil ao todo, que ele mais é útil à própria natureza e aos demais seres humanos também. E se a gente quiser ainda aprofundar um pouco nesse conceito dessa virtude da bondade, há um elemento muito bonito que nos ensina Platão. Ele dá um conceito extremamente sintético para o que é a bondade e também um referencial muito prático que a gente pode usar em qualquer situação da vida. Ele diz que o bem é tudo aquilo que une. Tudo aquilo que une é bom, é bondade. Tudo aquilo que separa não é bondade. Ou seja, tudo aquilo que une o ser humano entre si, os seres humanos entre si, e também o ser humano, a sua própria essência, ao seu próprio coração, é bondade. Esse é um referencial maravilhoso porque permite realmente em cada situação, em cada pequena decisão da vida, a gente olhar e observar, bom, isso une ou separa? Então eu sei se corresponde à bondade ou não, e não a um interesse pessoal, porque nós costumamos tomar muitas decisões em função dos nossos próprios interesses, daquilo que são os nossos prazeres, daquilo que nós gostamos mais, daquilo que realmente nos agrada.
E esse referencial da bondade fica muito objetivo para nós. Une é bondade, separa não é bondade. Então, se eu quero ser um ser humano maduro, deveria começar a tomar decisões mais em função daquilo que nos une. Inclusive, podemos começar a perceber que a bondade, então, é a raiz que está por trás de todas as virtudes humanas. Todas elas têm como raiz esse elemento principal, porque justamente é o fruto natural do ser humano. Esse também fica sendo, então, um bom referencial para a gente, a bondade, aquilo que une, para que nós possamos saber se algo que estamos expressando na vida faz parte do ser humano ou faz parte do nosso eu animal. Ou seja, se é realmente uma virtude ou se é um pequeno defeito disfarçado, mascarado de uma virtude, porque nós costumamos muito fazer isso. Costumamos muitas vezes chamar defeitos nossos, falhas nossas, debilidades nossas, chamá-lo com um nome bonito para parecer que é uma virtude. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, que são muito sinceras, porque a sinceridade é uma palavra bonita e é realmente uma virtude. Mas na verdade elas não estão sendo muito sinceras, estão sendo muitas vezes grosseiras, intolerantes aos demais e falam como se fosse uma virtude. Isso não é realmente uma virtude. Esse referencial da bondade nos dá uma boa ferramenta para isso, para avaliar aquilo que realmente é uma virtude e aquilo que não é. Porque isso que eu chamo, por exemplo, de uma sinceridade minha, está me unindo às pessoas ou está separando? Se separa, não é uma virtude, porque não tem relação com a bondade, com aquilo que une, não tem relação com o fruto natural do ser humano. Então não posso considerar que é uma virtude humana. Às vezes, por exemplo, uma pessoa considera que é uma virtude muito, muito grande que ela tem, por exemplo, é a pontualidade, que pode ser uma virtude, ou pode não ser também. Por exemplo, se quando eu sou pontual e a outra pessoa não é, isso me separa do outro, me faz brigar com outra pessoa e ser cada vez menos tolerante aos erros dela, então isso não é uma virtude. A bondade, mais uma vez, pode nos dar uma referência. Ou uma pessoa, por exemplo, que se diz assim, eu sou muito perseverante, e na verdade a gente vê que o que está por trás mesmo é uma ambição muito grande, um egoísmo, que só pensa em si mesmo. Isso também não é uma virtude. Então a bondade realmente ela é a essência, a raiz que está por trás de todas as virtudes humanas. Nós podemos usá-la como um grande referencial de virtude e um grande referencial de maturidade, desse momento próprio da vida que corresponde ao verão. Bom, e nos gestos nossos, o que é o verão? Seria justamente aquele momento de apogeu, aquele momento quando nós realizamos algum trabalho, alguma atividade, em que a gente percebe que tudo se encaixa perfeitamente, que teve uma síntese, que agora tudo faz sentido e que agora chegou ao apogeu, à plenitude daquilo que estava sendo executado. Esse é o verão. É um momento de síntese, onde parece que tudo se encaixa e é onde as coisas chegam realmente ao seu esplendor de vida. O verão. Seja, por exemplo, uma poesia, seja um trabalho de um reparo, seja uma obra de arte, tem um momento em que tem esse esplendor de vida, que tudo parece que encaixou. Agora sim, pronto, o verão. Agora é a plenitude. Agora é o momento onde as coisas chegaram a ser aquilo que elas deveriam ser. Chegaram também a esse estado profundo de maturidade. Bom, há uma celebração que está muito associada com esse momento do solstício de verão, que é a celebração do São João, tão conhecida para nós. Ela pode perceber que a própria celebração ela tem muitos elementos em comum com esse esplendor da vida, com essa força da vida, essa luz da vida, os fogos, a fogueira. Então, tem muita relação com esse momento. Mas uma grande pergunta para a gente é: o que está por trás dessa força da vida? O que está por trás desse esplendor da vida, dessa beleza da vida? Tem um quadro, uma obra de Leonardo da Vinci, que é de São João Batista, exatamente, que mostra algo muito interessante. Mostra ele apontando assim para cima, como se estivesse mostrando São João, esse momento, essa força da vida. O segredo dele está em cima. O segredo da intensidade na vida material é a relação, é a correspondência com a vida metafísica, é a correspondência com a vida espiritual. E para que a gente possa sintetizar como uma forma de vida, como uma forma de ação, o verão, assim como nós fizemos também com a primavera, uma pessoa que é bondosa, uma pessoa madura, que chegou a esse estado interior, ela faz com que tudo aquilo, todos aqueles que estão em torno dela, parece que sejam também atraídos, como o sol, realmente, como o sol no seu esplendor, que atrai tudo em torno dele. Uma pessoa bondosa, ela é assim, ela fica sendo uma fonte de luz, uma fonte de calor para todos aqueles que estão em sua volta, e ela faz com que as pessoas comecem a orbitar
em torno dela, se torna uma fonte de união. A bondade se traduz como união. O outono, um momento muito especial também, corresponde à etapa das sementes. Esse momento em que toda a experiência feita na primavera, no verão, toda a intensidade da vida agora vai ser recolhida, vai formar sementes para que possam ser guardadas e novamente germinar num próximo período. No nosso dia, o outono corresponde ao momento do entardecer, esse momento belo, sugestivo do dia, um momento propício para boas reflexões e para análise sobre aquilo que foi vivido. Ou seja, para ser formada uma correta síntese do dia. Aquilo que vai ser aproveitado, aquilo que no dia pode ser um aprendizado, aquilo que foram as provas vivenciadas, como queremos nos posicionar para o futuro, para o dia seguinte. É um momento de análise e de síntese também. Na nossa vida, como um todo, corresponde à velhice, a esse momento também das grandes sínteses dos acontecimentos e que geram uma grande profundidade, justamente por essa capacidade de sintetizar mais profundamente as vivências que se teve. E de maneira geral, nos nossos gestos, nas nossas ações, o outono corresponde a esse aprendizado, a isso que vai ser interiorizado. Também as sementes que cada ação nossa e cada vivência e cada experiência são capazes também de nos trazer. Ou seja, o que levaremos conosco depois de cada ação, depois de cada experiência? O que nós vamos levar e que vai ser a base para que um novo florescimento venha no futuro? Essas coisas que nós vamos extrair de cada trabalho, de cada gesto, de cada experiência, representam justamente o nosso outono. Uma fase muito profunda, porque é justamente essa experiência que vai permitir viver o ciclo, um próximo ciclo, num patamar superior, que não seja sempre um ciclo no mesmo ponto. Significa que alguma experiência deve ser recolhida. E pode perceber que toda a natureza faz isso em seus vários aspectos, desde as suas expressões mais simples de vida, como as plantas, por exemplo. Ela faz exatamente isso, recolhe toda a síntese do que foi vivido em forma de sementes. E essa semente é justamente aquilo que vai germinar e florescer com toda a força novamente da vida, com as flores num próximo ciclo. Então toda a natureza faz e o ser humano também necessita aprender a fazer. O que nós queremos é justamente ser capazes de ir pela vida buscando vida interior, que é o que nos interessa. Então significa buscando essas sementes também em cada dia, em cada ação, em cada acontecimento que se passa conosco. Sempre buscar essas sementes. O que necessita ser sintetizado? O que eu posso guardar dentro? O que eu posso guardar para interiorizar para essa vida interna, para essa vida interior, de cada experiência que eu estou vivendo? Tantas vezes passamos pela vida só olhando para fora, então só fazendo coisas, muitas vezes com uma posição mecânica, automática, e estamos simplesmente, quando passa o dia, às vezes quando vamos fechar o dia, fazer uma interiorização, percebemos que fizemos muitas coisas, mas o que aprendemos? O que tivemos de fato naquele dia de um contato profundo com a gente mesmo, de um aprendizado que uma experiência gerou? Ou seja, o que eu vou levar comigo daquele dia que passou, ou daquela experiência que eu acabei de fechar, daquele ciclo que eu acabei de encerrar? O outono corresponde a essa atenção constante. O que importa? A experiência, as sementes. Elas têm que ser sintetizadas, elas têm que ser interiorizadas. E é exatamente isso que nós estamos buscando. Então, para que possa ficar mais claro para todos nós o que é essa vivência consciente do outono, é a síntese correta daquilo que nós estamos vivendo. Essa capacidade de processar a experiência, tirar dela aquilo que é simplesmente o passado e ficar com um ponto mais bonito, mais belo, mais produtivo, mais especial e profundo daquela experiência, para que ela possa gerar novas flores no futuro. Mas, até mesmo na natureza, existe essa possibilidade de uma semente não ser bem sintetizada. Muitas vezes, essas sementes que são produzidas pelas árvores, pelos seus frutos, elas não contêm muito bem as características da vida. São sementes que já estão mais deformadas. E por isso, então, pela própria seleção natural, não vão crescer, não vão se desenvolver. Enquanto aquelas sementes que sintetizaram melhor a experiência da árvore vão conseguir, então, renascer num novo ciclo, vão ter um renascimento, então entrar numa próxima estação, um novo ciclo da vida. Assim também acontece conosco, com os seres humanos. Nós podemos sintetizar bem uma experiência ou também sintetizar mal uma experiência. Mas, diferente da natureza, nós vamos ter que eleger, vamos ter que escolher conscientemente o que são, o que serão as nossas sínteses, o que nós vamos levar conosco como essa pequena semente das experiências anteriores.
como uma pequena semente disso que nós queremos guardar, enterrar, plantar para um novo ciclo futuro. Então, esse ponto é muito importante. E essa deve ser a nossa atenção à vivência consciente do outono. Esse momento que, depois de feita uma experiência, o que eu estou escolhendo? Muitas vezes nós escolhemos levar conosco, sintetizar conosco, o pior das experiências. É isso que nós chamamos de um peso do passado. Querer carregar o passado conosco. Coisas que só nos deixam pesados e nesse ciclo, nessa espiral que nós comentamos, como ficamos mais pesados, às vezes descemos, não subimos pela espiral. Às vezes vamos levando coisas, sintetizando tanto peso do passado que nos faz ficar realmente estagnados. Isso significa fazer uma má síntese das experiências. Porque toda experiência humana, ela produz muito resquício, ela produz muitas coisas desnecessárias também. Muitas das nossas experiências, por exemplo, produzem uma dor, produzem um peso, muitas das experiências produzem mágoas, muitas delas podem produzir medos também. E se nós sintetizamos errado, significa levar essas coisas conosco e deixar muitas vezes realmente a experiência, o aprendizado, o mais bonito, que era aquilo que a gente deveria levar, deixar isso para trás. Então levamos o pior, não levamos o melhor. É uma falta de inteligência, é uma falta de discernimento diante da vida. O outono necessita ser processado o melhor, aquilo que vai construir, que vai me potencializar no futuro, não aquilo que vai me debilitar no futuro. É o oposto àquilo que a natureza faz. Muitas vezes nós estamos contrários à natureza. Por isso que o ser humano sofre tanto também, porque muitas vezes está adotando uma postura contrária à vida, adotando uma postura contrária ao próprio fluxo da natureza. Então é muito importante entender bem esse ponto. Toda a nossa experiência tem fatos, e esses fatos muitas vezes produzem essa dor, esse peso, esses medos, inclusive prazer também, porque muitas vezes ficamos apegados ao prazer, não somente à dor, e ficamos querendo voltar ao passado, repetir então o passado. Isso também é negativo, também é um peso do passado, que inviabiliza que nós tenhamos novas experiências mais profundas, mais autênticas, simplesmente por um apego também aos prazeres ou às dores de um passado. Então, e toda experiência tem esses fatos, mas ela também tem algo que é um aprendizado. Ela tem algo que vai me deixar mais forte para aquilo que eu vou viver no futuro. Uma correta síntese consiste em abandonar, deixar para trás todos esses elementos que são os fatos e saber seguir em frente com as experiências, com os aprendizados que vieram desses fatos. Bom, isso está muito associado com muitas mitologias, quando falam assim para a gente, não olhe para trás, não olhe para trás ou você vai se transformar numa estátua de sal, vai ficar petrificado. Porque realmente é assim o ser humano que não deixa o passado e não faz sínteses corretas. Parece que fica petrificado, não vai adiante, está sempre carregando o passado consigo. Isso imobiliza, isso realmente prende a vida. E a correta síntese é exatamente saber abandonar isso. A própria natureza nos mostra de uma maneira muito poética isso que ela faz no outono. No outono também, além de produzir as sementes que nós estávamos comentando, a natureza também abandona as suas folhas. Parece que as folhas caem formando um certo manto, protegendo as sementes. Olha só que coisa mais bela e que outra lição bonita da vida. Nós temos que ser capazes de fazer isso também. Largar as folhas. As folhas já não servem mais para uma próxima experiência. As ferramentas que nós usamos no passado já não servem mais para uma próxima experiência. A semente sim, mas as folhas podem cair. As folhas podem morrer. O passado pode ser abandonado, desde que possa sobreviver dele essa experiência, essa semente, que me torna mais preparado para uma experiência futura. Uma pessoa que está muito apegada aos fatos passados, ela se torna mais velha com o passar do tempo. A psique ela fica mais traumatizada, com mais medos, e cada experiência nova que surge, ela se sente mais despreparada para a vida. Pensa que não vai dar certo, que já viveu coisas muito semelhantes, que aquilo vai dar errado. Então ela está cada vez menos potente, menos preparada para a vida. E uma pessoa que, ao contrário, sabe sintetizar bem uma experiência, fez uma boa síntese daquilo que viveu, a cada nova experiência ela está mais preparada para a vida, por mais que o fato tenha sido negativo, porque mesmo se eu fiz uma tentativa e algo deu errado, agora pelo menos eu sei como não fazer, então eu estou mais preparado para as experiências futuras. Cada experiência que a gente vive, se sabe recolher essa semente, se sabe sintetizar corretamente, eu agora estou mais potente, mais preparado para as próximas experiências que virão. Esse é o resultado de uma síntese correta. Então agora eu tenho mais chance de saber plantar bem essas sementes e ressurgir algo mais novo, mais belo numa próxima primavera. Eu tenho mais síntese do que tinha antes, tenho mais poder daquilo que tinha antes, do que eu tinha antes. É como se esse hábito que nós temos
de sintetizar o pior, guardar o pior da experiência, fosse só para a gente guardar uma imagem muito semelhante a essa postura assim. Imagine que a gente vai construir uma casa, faz uma obra, e toda obra tem muitos resquícios, assim como as nossas experiências de vida. Então, que nós estamos fazendo essa obra e depois a casa está pronta, bonita, bela, mas todo aquele entulho que foi gerado pela obra, eu não quero jogar fora. Então, eu tenho lá pedaços de madeira, de cimento, ferragens, tudo lá. Eu quero guardar tudo dentro da casa. A casa linda, bela, um potencial enorme, mas toda cheia de entulho. Então não dá para entrar mais nada lá dentro. É muitas vezes isso que nós fazemos com as nossas experiências. Não sabemos jogar fora o entulho, não sabemos jogar o lixo da experiência e sintetizar aquilo que realmente vale a pena de uma experiência nossa. Não sabemos fazer como as árvores, que fazem com que suas folhas caiam e que é natural para que também as sementes sejam protegidas por ela e realmente a experiência, que é aquilo que vale a pena e aquilo que pode ser plantado para o futuro, de fato floresça. É como se o outono fosse essa forma que nós temos de que quando chegamos em casa, depois de um dia, que muitas vezes nos sentimos cansados, temos esse hábito de tomar um bom banho, realmente tirarmos aquilo que é impureza, a sujeira de uma experiência e sentimos que nos renovamos. Sentimos que agora estamos mais preparados para as próximas experiências que vierem, sejam elas quais forem. Esse é realmente o outono, esse tipo de sensação. Então, que cada um de nós possa ter esse compromisso em relação a esse ciclo da vida que é o outono. Algo que, para nós, ainda está nos apegando ao passado. Algo que tem do passado que carregamos conosco, que não foi bem sintetizado. Queremos ter esse compromisso de agora nos comprometermos a sintetizar, a extrair a experiência e carregar o mais bonito daquele fato, daquele dia, daquele momento. E deixar para trás aquilo que realmente são os elementos negativos que só nos dão mais peso dentro da nossa caminhada. Isso é o outono e esse é o compromisso que nós precisamos ter, que corresponde a ele em relação à nossa própria vida. Toda a vida é assim, cíclica. Como diz o Caibalion, o macro se revela no micro. E assim como observamos todos esses ciclos na natureza, nós podemos transportar para o nosso cotidiano e ir vivendo cada ato da vida dentro desse movimento dos ciclos. De tal forma que, se vamos ficando conscientes deles, em que cada ciclo gera um novo ciclo e que cada finalização, cada síntese produzida gera um novo renascimento, um novo apogeu, uma nova síntese de experiências, um novo desprendimento, que é o inverno, e que dá origem depois a um novo ciclo. E se vamos conectando cada um desses ciclos, vamos vivendo aquilo que chamamos do labirinto da vida, o grande labirinto da vida, os ciclos que vamos levando cada vez mais ao centro do labirinto, a esse centro da vida, a esse local onde todos nós necessitamos ir. E assim como Teseu, do mito de Teseu e o Minotauro, ao ir caminhando por esse labirinto da vida, por esses ciclos da vida, quando chegamos no centro, vamos ter que enfrentar o Minotauro e sair vitoriosos. E o nosso machado de duplo fio vai se transformar então nesse feixe de luz. Esse centro e esse feixe de luz, depois de derrotar o Minotauro, que significam é a vida sem polaridade. Desidentificamos com os ciclos. Esse raio de luz não tem polaridade, não tem dia, não tem noite, não tem primavera, não tem verão, não tem outono, não tem inverno, não tem nada disso. Não tem bom, não tem mal, sem polaridade. É a vida, é a eternidade, como ela é. Então poderemos agora sair do labirinto, que significa desidentificar com os ciclos da vida, poder utilizar todos eles e viver todos eles, mas sem estar identificado com nenhum. Estamos livres dos ciclos. Essa é exatamente a proposta da filosofia. Se nos libertamos, se não estamos condicionados e nem aprisionados por nenhum ciclo específico, significa que nós podemos viver qualquer uma das idades da vida, podemos viver qualquer um dos momentos da vida de forma bela, de forma muito, muito profunda. Podemos viver sempre com essa pureza da criança e da juventude presente. Podemos viver com essa bondade que é própria da maturidade sempre presente conosco. Podemos também conhecer essa profundidade e essa síntese da velhice, do outono, nesse momento, em cada momento que estamos. E podemos também buscar essa desidentificação, esse desapego, essa vida espiritual, essa vida profunda que corresponde também à morte e corresponde ao inverno. É isso que queremos. Que possamos aprender com a natureza a viver cada momento da vida de forma renovada,
a passar pelos ciclos sem identificação com eles, a realmente poder, a cada ciclo que passa, chegar mais próximo desse centro do labirinto, desse centro da vida, que é onde está o nosso coração. Chegar mais perto de nós mesmos, através de cada um desses ciclos, de tal maneira que possamos em algum momento identificar realmente com isso que corresponde em nós a essa eternidade, que engloba, inclui todos os ciclos e que ao mesmo tempo não é nenhum deles. Está em tudo e ao mesmo tempo não está em nada. De tal maneira que, se alguém perguntasse para nós qual é a sua idade, poderíamos dizer todas, incluímos todas elas. Se alguém perguntasse para nós qual é o seu tempo, poderíamos dizer todos, podemos incluir todos eles. Essa é a eternidade. E se alguém perguntasse qual é o seu nome, poderíamos dizer: nosso nome é ninguém, nenhum deles. Tem algo dentro de nós que não identifica com nenhum desses nomes externos. Essa é a vivência que nós sonhamos um dia, uma vivência realmente espiritual. Ao mesmo tempo, engloba todos os ciclos e, ao mesmo tempo, tem algo por trás que não entra em nenhum deles, a eternidade. Nos identificamos com esse observador interno que está por trás de todas essas fases da vida. Esteve presente na infância, na maturidade, na velhice e estará também presente na morte. É isso que nós sonhamos. Um abraço a todos, desejo excelentes reflexões e vivências também cada vez mais profundas.